Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira história de detetive intelectual que vem direto lá da Idade Média. É fascinante parar para pensar em como a humanidade cataloga e compreende a nossa própria realidade. E é exatamente esse o grande mistério que o texto medieval de Pedro Abelardo, a famosa Logica Ingredientibus, tenta desvendar. O que a gente vai explorar aqui não é só um debate antigo e empoeirado, não. Na verdade, é a própria base de como a nossa linguagem se conecta com o mundo material ao nosso redor. Vamos seguir os passos dessa investigação lógica para descobrir, afinal de contas, como a gente categoriza a essência das coisas. Nossa investigação vai seguir exatamente este roteiro. 1. O problema dos universais. 2. Palavras versus conceitos. 3. A ilusão realista. 4. Abelardo refuta o realismo. 5. Os verdadeiros universais de Abelardo. E, por fim, 6. O poder da abstração. Seção 1. O problema dos universais. Bom, para começar a entender o cenário desse mistério, a gente precisa olhar para o famoso problema dos universais. Esse era simplesmente o quebra-cabeça filosófico principal que tirava o sono das maiores autoridades medievais. O debate todo girava em torno da natureza de umas palavras que a gente usa o tempo todo, tipo humanidade, vermelhidão ou animalidade. A grande questão era a seguinte: essas palavras mais amplas correspondem a coisas reais que existem fisicamente no mundo ou elas são só ferramentas da nossa linguagem? E a pista inicial para investigar isso vem dessa definição de Aristóteles. Ele diz que o universal é aquilo que é naturalmente apto a ser predicado de muitos. Em outras palavras, é um termo que pode se aplicar a várias coisas individuais. Por exemplo, Sócrates é humano e Platão também é humano. O termo humano se aplica a vários indivíduos. Mas olha, essa definição clássica escondia uma armadilha intelectual brilhante. E foi aí que a confusão inicial dividiu as autoridades da época. Lendo os textos antigos, a gente percebe que Aristóteles e o filósofo Porfírio às vezes atribuíam essa característica universal a coisas reais mesmo, dando a entender que o universal era uma entidade física. Só que, por outro lado, o filósofo Boécio e até outras passagens do próprio Aristóteles diziam que o universal pertencia apenas aos nomes, apenas às palavras. Essa incerteza gerou uma bifurcação monumental no pensamento. Afinal, só as enunciações são universais, ou será que também existem coisas universais espalhadas no mundo físico? Seção 2. Palavras versus conceitos. Para conseguir decodificar o argumento super complexo do Pedro Abelardo, a gente precisa focar em algumas definições exatas sobre a linguagem e as notas do pensador João de Salisbury ajudam muito a entender isso. O Abelardo constrói todo o raciocínio dele fazendo uma distinção muito afiada. De um lado, existem as vozes, que são apenas sons ou ruídos físicos que o nosso aparelho vocal produz. Um espirro, uma tosse ou um grunhido entram nessa categoria, são só vibrações no ar. Do outro lado temos os sermones, que são as enunciações significativas. São aquelas palavras intencionais que carregam um conceito, como quando a gente verbaliza a palavra maçã, por exemplo. A genialidade do Abelardo aqui é simplesmente ignorar o aspecto físico do som e focar 100% na capacidade que a palavra tem de significar alguma coisa. O mistério dos universais só começa a ser resolvido quando a gente olha para o significado, para os sermones. Seção 3. A ilusão realista. Só que, antes de aceitar que os universais são apenas palavras com significado, o mundo intelectual daquela época precisava encarar as falsas pistas dessa história, que eram as chamadas teorias realistas. O pensamento dominante acreditava que a humanidade, por exemplo, era uma espécie de substância invisível, literal, e que todas as pessoas tiravam um pedacinho dela. Como dá para ver nessa tabela, pensadores como Guilherme de Champeu, Juscelino de Soissons e Walter de Mortagne criaram sistemas extremamente complexos para tentar provar isso. A teoria da coleção, por exemplo, argumentava que o universal era simplesmente a coleção de todos os indivíduos daquela espécie reunidos, formando uma grande massa física conceitual. Era um esforço gigantesco para tentar justificar que a universalidade não era coisa da linguagem, mas sim dos próprios objetos físicos. Mas aí, no meio de todas essas teorias elaboradíssimas, o Abelardo lança uma pergunta que perfura o argumento e expõe toda a fragilidade da coisa. Se os universais são coisas físicas, qual é a coisa física exata que é capaz de ser aplicada a muitos? É uma baita de uma contradição lógica. Pensa bem, como é que uma única entidade física pode existir inteirinha ao mesmo tempo dentro de vários indivíduos separados? Se a humanidade de Sócrates e a de Platão fossem literalmente a mesma substância física, então o Sócrates teria que estar exatamente no mesmo lugar que o Platão. Seção 4. Abelardo refuta o realismo.
Com essa falha lógica enorme exposta, o texto de Abelardo deixa de ser uma simples investigação e vira uma demolição sistemática. Ele literalmente não deixa pedra sobre pedra nas teorias realistas da época. E ele não faz só uma listinha vazia de objeções, não. Ele ataca a própria física da ideia. Por exemplo, ele argumenta que se um universal como animal fosse uma substância física única presente em tudo, e se essa substância contivesse tanto a racionalidade dos humanos quanto a irracionalidade das feras, isso significaria que coisas completamente contrárias estariam habitando o mesmo ser físico ao mesmo tempo. Isso destrói as leis básicas da lógica. Ao provar que as essências não podem ser pedaços invisíveis de matéria divididos entre os indivíduos, as falsas pistas são descartadas e o caminho fica livre para a verdadeira resposta. Seção 5. Os verdadeiros universais de Abelardo. E depois de eliminar a ilusão de que os universais são objetos físicos espalhados por aí, a gente chega na revelação central do texto, que é super elegante e direta. Concordando com o primeiro professor dele, o Rosselino, Abelardo conclui que aquela famosa definição do Aristóteles sobre aquilo que é naturalmente apto a ser predicado de vários se aplica rigorosamente e exclusivamente às enunciações. As palavras, que são dotadas de significado lógico, é que são os nossos universais. Somente uma palavra, funcionando como um conceito estruturado na mente, tem a elasticidade necessária para abranger diversos indivíduos sem quebrar as regras da física. Mas resolver um mistério geralmente cria outro, certo? Vamos ver como isso nos leva ao próximo obstáculo inevitável. Se a gente aceita que os universais são simplesmente as palavras que a gente diz, surge uma pergunta enorme. De onde essas palavras tiram o significado delas? Se a palavra humano é só uma ferramenta linguística e não uma coisa física no mundo, como ela consegue descrever o mundo real com tanta exatidão sem ser apenas uma invenção vazia da nossa cabeça? Seção 6. O poder da abstração. A resposta para isso nos traz a última, e talvez a mais genial peça do nosso quebra-cabeça. Pedro Abelardo precisava explicar qual era a ponte, aquele mecanismo invisível que conecta a mente humana ao mundo material. E ele faz isso através de um sistema lógico de 3 passos. Primeiro, existe uma razão ou causa comum lá no mundo real. Ou seja, indivíduos reais compartilham semelhanças de fato. Imagina observar várias árvores diferentes. Embora cada uma seja única, todas compartilham a condição de ter tronco e folhas. Segundo passo, a mente humana observa essas semelhanças e forma uma compreensão comum, que é um conceito intelectual puro. E, finalmente, no terceiro passo, baseada nesse conceito, a linguagem gera um nome universal. A palavra não está apontando para uma árvore gigante invisível que existe em algum lugar do universo, mas sim para o estado comum que o nosso intelecto concebeu a partir da observação. Faz todo sentido, não é? Para aprofundar um pouquinho mais em como isso funciona na nossa cabeça, o texto traça uma linha muito clara sobre a operação da inteligência. Quando a gente compreende um particular, tipo um cachorro específico correndo no quintal, a mente percebe uma entidade focada e singular. Mas quando a gente tenta compreender um universal, como a ideia abstrata da espécie cachorro, a mente se agarra a um conceito bem mais amplo e que é propositalmente diluído. O foco muda totalmente daquele animal individual, com pelo e latido, para uma propriedade comum que a gente observa e isola puramente no campo do raciocínio. E é justamente esse processo de isolar os traços em comum e ignorar as diferenças individuais para criar uma compreensão mais ampla que define o núcleo da teoria de abstração de Abelardo. A semelhança do mundo real é extraída e perfeitamente codificada num conceito mental. Com essa teoria, aquele debate de séculos ganha uma solução magistral. A ponte entre as coisas únicas que existem separadas no mundo físico e a linguagem abrangente que a gente usa para descrever todas elas é a própria mente humana processando, filtrando e abstraindo os dados. E isso nos leva direto para o ápice de toda essa nossa investigação. A lógica de Abelardo, pensada lá no século XII, definitivamente não é só um texto do passado pegando poeira. Ela força uma reflexão gigantesca sobre a nossa própria cognição nos dias de hoje. Se o método fundamental de categorizar e rotular a realidade é governado pelas abstrações que a nossa mente faz, será que os universais que a gente usa para definir as peças do universo existem de fato lá fora, intocados? Ou será que eles habitam puramente e exclusivamente as engrenagens da nossa própria compreensão humana? Fica aí esse questionamento profundo para inspirar a curiosidade e puxar ainda mais reflexões sobre como a gente enxerga o mundo. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima!